Meu nome é Amanda, 38 anos, e sou mãe solteira da minha incrível filha Ana, de 15 anos. Minha irmã mais nova, Estefânia, e eu sempre fomos muito próximas. Então, quando o convite do casamento dela chegou, nós duas ficamos animadas. Mas minha empolgação rapidamente virou confusão quando notei que só o meu nome estava no convite, não o de Ana. Quando liguei para Estefânia para perguntar sobre isso, a resposta dela me deixou sem palavras. Desculpa, Amanda, o casamento é só para adultos, ninguém com menos de 18 anos permitido. Eu nunca imaginei que minha própria irmã excluiria a sobrinha dela. Antes de continuar minha história, me diga de onde você está assistindo e se inscreva no canal. Se você já foi magoado pelas pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. Estefânia e eu crescemos em um bairro de classe média em Lisboa. Com uma diferença de 5 anos entre nós, eu naturalmente assumi o papel de protetora e cuidadora. Nossos pais trabalhavam longas horas em seus empregos respectivos, meu pai como contador e minha mãe como enfermeira. O que significava que eu frequentemente pegava Estefânia na escola primária enquanto eu estava no ensino básico. Eu a ajudava com os deveres de casa, preparava lanches da tarde e ouvia suas histórias sobre a escola. Eu me lembro de um incidente particular, quando Estefânia tinha 9 anos e eu 14. Algumas meninas na escola dela a estavam intimidando por causa do cabelo ruivo e das sardas. Quando descobri, marchei até aquelas meninas durante o recreio e disse que se elas incomodassem minha irmã novamente, teriam que lidar comigo. O bullying parou imediatamente. Estefânia me olhava como se eu fosse sua super-heroína pessoal. À medida que crescíamos, nosso vínculo só se fortalecia. Quando Estefânia teve seu primeiro encontro aos 16 anos, fui eu quem a ajudou a escolher a roupa, ensinei-a a aplicar rímel sem grudar e esperei acordada até ela voltar para casa em segurança. Eu estive lá para cada marco na vida dela, incluindo sua formatura no ensino secundário, sua aceitação na universidade e seu primeiro coração partido. Quando conheci Davi aos 21 anos, Estefânia foi imediatamente solidária. Ela ajudou a planejar meu chá de panela e serviu como minha madrinha no meu casamento aos 22 anos. Ela segurou minha mão durante todos os sustos de gravidez e foi a primeira pessoa, além de Davi, a segurar Ana quando ela nasceu. O olhar de puro amor no rosto dela enquanto embalava sua sobrinha recém-nascida é algo que nunca esquecerei. A vida tomou um rumo inesperado quando Ana completou 5 anos. Davi começou a trabalhar até tarde, se tornando distante e inventando desculpas para evitar o tempo em família. Eventualmente, descobri que ele estava tendo um caso com uma colega de trabalho. O divórcio foi confuso e doloroso. Davi nos deixou com pouco suporte financeiro, mudando para o outro lado do país com sua nova namorada e mal mantendo contato com Ana. Aqueles primeiros anos como mãe solteira foram incrivelmente difíceis. Eu trabalhava em 2 empregos para pagar as contas, um como assistente administrativa durante o dia e garçonete nos fins de semana. Havia noites em que eu chorava até dormir, me perguntando como pagaria a próxima conta ou compraria sapatos novos para os pés crescentes de Ana. Durante esse período desafiador, Estefânia se tornou minha rocha. Ela cuidava de Ana nos fins de semana para que eu pudesse pegar turnos extras. Ela ajudava com as compras quando o dinheiro estava apertado e até pagou nossa conta de luz em um inverno, quando tive que escolher entre aquecimento e aluguel. Mais importante, ela fornecia apoio emocional, me lembrando que eu era forte o suficiente para superar isso. Ana e Estefânia desenvolveram um vínculo especial durante aqueles anos. Estefânia era a tia divertida que levava Ana ao parque, comprava sorvete para ela e dava presentinhos só porque sim. Quando Ana tinha 7 anos, Estefânia a ensinou a fazer bolinhos de chocolate do zero, criando uma tradição de sábado que durou anos. Elas passavam horas na cozinha, com farinha cobrindo os rostos, rindo enquanto experimentavam ingredientes diferentes. Para o 10º aniversário de Ana, Estefânia a levou para comprar seu primeiro vestido de adulta e depois para um almoço chique, onde comiam com os mindinhos erguidos, fingindo serem da realeza. Ana falava sobre aquele dia por meses, guardando as fotos que tiraram na cabine de fotos do shopping.
As coisas começaram a mudar há cerca de 2 anos, quando Estefânia conheceu Ricardo em uma gala de caridade para o escritório de advocacia dela. Ricardo vinha de uma família rica com conexões por toda a cidade. Ele trabalhava como banqueiro de investimentos, morava em um bairro exclusivo e se movia em círculos sociais muito diferentes da nossa criação de classe média. À medida que o relacionamento de Estefânia e Ricardo progredia, as visitas dela se tornaram menos frequentes. As sessões de bolinhos aos sábados com Ana pararam. No início, havia desculpas sobre o trabalho estar ocupado ou Ricardo ter planejado algo especial. Eventualmente, as desculpas pararam completamente e as visitas simplesmente diminuíram. Eu notei mudanças sutis na minha irmã. Seu guarda-roupa se tornou mais caro, seu cabelo sempre estilizado profissionalmente. Ela começou a falar sobre restaurantes que eu nunca poderia pagar e férias em lugares que eu só via em revistas. Embora eu estivesse feliz que ela parecesse feliz, eu me preocupava com a distância crescente entre nós. Ana notou as mudanças também. "Por que a tia Estefânia não vem mais aqui?" ela perguntava. Eu dava desculpas sobre responsabilidades adultas e agendas ocupadas, nunca querendo manchar a imagem que Ana tinha de sua tia amada. Mas eu via a mágoa nos olhos da minha filha quando semanas passavam sem uma ligação ou mensagem de Estefânia. Eu convidei alguns convidados extras, ela anunciou enquanto eu arrumava a mesa. "Espero que não seja um problema." O convite do casamento chegou em uma terça-feira no início de junho. Eu me lembro porque Ana tinha acabado de terminar o último dia do 9º ano e nós planejávamos celebrar com comida para a viagem e uma maratona de filmes. O envelope se destacava imediatamente na pilha de contas e folhetos. Papel grosso, cor creme com letras em relevo dourado e um selo de cera com as iniciais E e R. "Isso é da tia Estefânia?" Ana perguntou animada, reconhecendo a caligrafia elegante no envelope. "Parece que sim", respondi com cuidado, quebrando o selo. Dentro estava o convite de casamento mais elaborado que eu já tinha visto. O papel parecia caro entre meus dedos, pesado e texturizado. Letras em foil dourado anunciavam que Estefânia Maria João e Ricardo Guilherme Henriques III solicitam a honra da sua presença enquanto se unem em matrimônio. O casamento aconteceria no Grande Hotel do Chiado, um dos locais mais prestigiados da cidade, seguido por uma recepção no salão de baile deles. "Nós vamos, né?" Ana perguntou, espiando por cima do meu ombro o convite. "Preciso começar a pensar no que vestir." Eu sorri com o entusiasmo dela. "Claro que vamos. Esse é o grande dia da sua tia." Foi só mais tarde naquela noite, depois que Ana foi para a cama, que notei algo errado no convite. No fundo, em letras menores, dizia Amanda João e convidado. Não havia menção a Ana. Apesar da distância crescente, eu me agarrava à esperança de que fosse apenas uma fase. Talvez, uma vez que Estefânia se acomodasse no relacionamento com Ricardo, as coisas voltassem ao normal. Afinal, os laços familiares são profundos e a conexão entre nós tinha resistido a muitas tempestades antes. Quando liguei, Estefânia atendeu no 3º toque, sua voz distraída. "Amanda, eu estava prestes a te ligar. Você recebeu o convite?" "Recebi." "É lindo, Estefânia. Ana está tão animada com o casamento." Houve uma pausa na linha. "Sobre isso, Amanda. Ricardo e eu decidimos fazer o casamento só para adultos. Ninguém com menos de 18 anos. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago." "O que você quer dizer?" "Ana é sua sobrinha, não uma criança aleatória." "Eu sei e eu a amo, mas a família de Ricardo é muito tradicional. Eles estão contribuindo significativamente para o casamento e esperam um certo nível de sofisticação. Crianças podem ser imprevisíveis e queremos que tudo seja perfeito." "Ana tem 15 anos, não 5, argumentei. "Ela sabe se comportar em eventos formais. Ela não vai ficar correndo, gritando ou jogando comida." Estefânia suspirou. "Não é só sobre comportamento. O local é muito upscale e teremos bar aberto. Além disso, a família de Ricardo não acredita que eventos como esse sejam apropriados para jovens. É uma celebração para adultos." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Minha irmã estava excluindo sua própria sobrinha de um dos dias mais importantes da vida dela, porque a família do noivo não achava apropriado. E se Ana ajudasse de alguma forma? Sugeri, desesperadamente tentando encontrar um compromisso. Ela poderia distribuir programas ou ajudar os convidados a assinar o livro de visitas. Assim, ela poderia fazer parte do dia sem ser uma convidada regular. Já contratamos profissionais para tudo isso. Estefânia respondeu, sua voz ficando fria. Tudo foi planejado até o último detalhe. Não, podemos fazer mudanças agora. De repente ouvi a voz de Ricardo ao fundo, seguida por Estefânia cobrindo o telefone e sussurrando. Quando ela voltou, seu tom tinha mudado completamente. Olha, Amanda, isso não é negociável. Ricardo e eu tomamos nossa decisão. O convite é para você e 1+1, significando um convidado adulto, não Ana. Espero que você respeite nossos desejos para nosso dia especial. Antes que eu pudesse responder, a voz de Ricardo veio na linha. Amanda, é Ricardo. Eu entendo que você possa estar decepcionada, mas Estefânia e eu temos uma visão para nosso dia de casamento. É um evento sofisticado e gastamos uma quantia significativa de dinheiro para garantir que tudo seja perfeito. Não podemos fazer exceções, nem mesmo para a família. Eu tenho certeza que você entende. A condescendência na voz dele fez meu sangue ferver, mas mantive a compostura. Eu entendo completamente que esse é o casamento de vocês. O que eu não entendo é como minha sobrinha de 15 anos não se qualifica como família. Em um dia que deveria ser sobre celebrar a família se unindo. Bem, Ricardo disse, claramente irritado. Essa é a sua perspectiva. A nossa difere. O convite permanece como escrito. Esperamos vê-la lá. Com isso, ele passou o telefone de volta para Estefânia, que rapidamente disse que precisava ir e encerrou a chamada. Eu sentei lá segurando o telefone, atordoada com o que tinha acontecido. Como eu ia contar para Ana que sua tia, que ela adorava, não a queria no casamento? Como eu explicaria que ela estava sendo excluída porque não era considerada sofisticada o suficiente? E ponto final. O pensamento na decepção no rosto dela fazia meu coração doer. Isso não era só sobre perder uma festa. Era sobre ser rejeitada pela família, ser dito que você não é bom o suficiente. Era um sentimento que eu conhecia muito bem da minha própria infância e eu sempre jurei que Ana nunca experimentaria esse tipo de dor. Depois da ligação com Estefânia e Ricardo, sentei na mesa da cozinha por quase 1 hora, minhas emoções girando como um tornado. Raiva da minha irmã por permitir que isso acontecesse. Mágoa por ela escolher sua nova vida em vez da família. Preocupação com como isso afetaria Ana. E por baixo de tudo, uma tristeza profunda por a irmã com quem eu cresci, aquela que ficou ao meu lado nos meus dias mais sombrios, parecer ter desaparecido. Eu considerei minhas opções com cuidado. Eu poderia ir ao casamento sozinha, deixando Ana para trás e fingindo que tudo estava bem. Eu poderia tentar raciocinar com Estefânia novamente, talvez envolvendo nossos pais para mediar. Ou eu poderia tomar uma posição e me recusar a participar de uma celebração que excluía minha filha. Na manhã seguinte, Ana veio saltitando para a cozinha, o telefone na mão. Mãe, o casamento da tia Estefânia vai ser tão chique. Eu estava olhando fotos do hotel online. Eles têm lustres maiores que nossa sala de estar. Meu coração afundou. Eu esperava ter mais tempo para descobrir como dar a notícia, mas estava claro que precisava ter essa conversa agora. Querida, senta 1 minuto. Preciso falar com você sobre algo. O sorriso de Ana vacilou enquanto ela se sentava do outro lado da mesa. O que é? Algo errado? Respirei fundo. Eu liguei para a tia Estefânia ontem sobre o convite do casamento. Tem algo que você precisa saber. Tentei explicar a situação o mais gentilmente possível, sem vilanizar Estefânia ou Ricardo. Contei sobre a política só para adultos e como infelizmente isso significava que ela não poderia ir. O rosto de Ana caiu, mas ela rapidamente tentou mascarar a decepção. Ah, tudo bem. Acho que é o casamento deles, então eles decidem. Você tem certeza que está bem com isso?
Perguntei, estendendo a mão pela mesa para pegar a dela. Ela assentiu, mas eu via seus olhos começando a marejar. Sim, totalmente bem. Provavelmente vai ser chato mesmo. Todas aquelas pessoas chiques falando sobre coisas adultas chatas. Então ela olhou para mim com uma pergunta que partiu meu coração. A tia Estefânia disse, por que ela não me quer lá? Eu fiz algo errado? Absolutamente não, eu disse firmemente. Isso não tem nada a ver com você. É sobre a família de Ricardo e as ideias deles sobre como um casamento deve ser. A tia Estefânia te ama muito. Ana assentiu novamente, mas eu via que ela não acreditava em mim. Eu já comprei um vestido, ela disse baixinho. O azul que vimos no shopping no mês passado. Eu juntei meu dinheiro de babá e voltei para comprá-lo. Queria te surpreender. Senti uma onda de raiva tão intensa que quase tirou meu fôlego. Minha filha tinha gasto seu próprio dinheiro em um vestido para ir a um evento onde ela não era desejada. Um evento hospedado por sua própria tia, que já foi como uma segunda mãe para ela. Posso me retirar? Ana perguntou. Tenho deveres para terminar. Era férias de verão e eu sabia que ela não tinha deveres. Mas assenti mesmo assim. Ela precisava de espaço para processar seus sentimentos e eu respeitava isso. Depois que Ana foi para o quarto, liguei para Estefânia novamente. Dessa vez, ela me mandou para o correio de voz 2 vezes antes de finalmente atender na terceira tentativa. Amanda, estou muito ocupada com os planos do casamento. Isso pode esperar? Não, não pode, eu disse, mantendo a voz firme. Queria te avisar que Ana e eu não vamos ao seu casamento. Houve um momento de silêncio do outro lado. O que você quer dizer com não vão? Isso é por causa da coisa só para adultos? Achei que tínhamos resolvido isso. Não resolvemos nada. Você e Ricardo tomaram uma decisão que exclui minha filha, sua sobrinha, de uma celebração familiar. Isso não é algo que eu possa apoiar ou participar. A voz de Estefânia subiu de tom. Então você está me punindo porque não vou quebrar as regras pela sua filha. É exatamente por isso que não queremos crianças no casamento. Sempre vira um drama inteiro. Isso não é sobre quebrar regras, Estefânia. Isso é sobre reconhecer quem é família e quem não é. Ana não é uma criança aleatória. Ela é sua sobrinha, alguém com quem você costumava fazer bolinhos todo sábado, alguém que te admira e te ama. E você está dizendo a ela que ela não é bem-vinda em um dos eventos mais importantes da sua vida. Você está tornando isso tudo sobre você como sempre, Estefânia rebateu. Esse é o meu dia de casamento, meu e de Ricardo. Nós decidimos como queremos que seja. Se você não pode respeitar isso, talvez seja melhor você não vir. Concordo, eu disse calmamente. Se minha filha não é bem-vinda, então eu também não sou. Espero que você tenha um casamento lindo. Encerrei a chamada antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas eu sentia uma estranha sensação de paz. Eu tinha tomado a decisão certa. A repercussão foi imediata. Em uma hora, meu telefone estava explodindo com mensagens de familiares. Minha mãe ligou horrorizada que eu estava causando drama antes do casamento. Amanda, você precisa ser a pessoa maior aqui. Ela insistiu. É só um dia. Ana terá muitas outras oportunidades para ir a eventos familiares. Esse não é o ponto, mãe, respondi. O ponto é que Ana está sendo excluída de uma celebração familiar sem motivo, além das regras arbitrárias da família de Ricardo. Meu pai foi mais direto. Pare de ser tão teimosa e pense na sua irmã. Você quer arruinar o casamento dela porque não pode deixar Ana com uma babá por um dia? Até familiares distantes se manifestaram. A tia Carla mandou mensagem dizendo que eu estava sendo egoísta. A primeira Joana sugeriu que eu estava com ciúmes da felicidade de Estefânia. Por tudo isso, mantive firme minha decisão. Isso não era sobre eu ser teimosa ou ciumenta. Isso era sobre ensinar minha filha que ela merecia respeito e que família não deve ser condicional. Naquela noite, enquanto passava pelo quarto de Ana, ouvi choro abafado. Bati gentilmente na porta. Posso entrar? Perguntei. Ana rapidamente limpou os olhos e assentiu. Sentei na beira da cama e a abracei. Eu sei que isso dói, eu disse suavemente. E está tudo bem ficar triste e decepcionada. Eu só não entendo por que a tia Estefânia não me quer lá, ela sussurrou. Nós éramos tão próximas.
As pessoas mudam, eu disse com cuidado. Às vezes elas se envolvem em novos relacionamentos ou estilos de vida e esquecem o que importa. Mas isso não significa que você fez algo errado. Ana olhou para mim. Você realmente não vai ao casamento por causa de mim? Eu afastei o cabelo da testa dela. Eu não vou porque acredito que somos um pacote. Se alguém não pode aceitar nós duas, então não tem nenhuma de nós. Isso é o que família significa para mim. Ana me abraçou mais forte. Obrigada, mãe. Enquanto segurava minha filha, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Às vezes, defender o que você acredita significa tomar decisões difíceis. Mas nesse caso, a decisão era clara. Minha prioridade era proteger o coração da minha filha e ensinar a ela sobre autorrespeito e valores familiares verdadeiros. O casamento ainda estava a semanas de distância e eu sabia que a pressão da família continuaria. Mas minha mente estava decidida. Ana e eu passaríamos aquele dia fazendo algo especial juntas, criando nossas próprias memórias, enquanto Estefânia criava as dela sem nós. O dia do casamento de Estefânia chegou com o tempo perfeito. Céus azuis brilhantes, sem uma nuvem à vista e uma brisa gentil. O tipo de dia que as noivas sonham. Enquanto olhava pela janela da cozinha aquela manhã, senti uma pontada de tristeza. Apesar de tudo, parte de mim ainda desejava estar lá para ver minha irmãzinha caminhar até o altar. Então, o que vamos fazer hoje? Ana perguntou, se juntando a mim na mesa do café da manhã. Ela tentava soar casual, mas eu via que estava se esforçando para parecer animada. Eu estava pensando em termos nosso próprio dia especial, respondi, servindo um copo de suco de laranja para ela. Que tal começar com aquele novo filme da Marvel que você queria ver, depois almoço no restaurante de queijos e depois ir ao shopping? Acho que nós duas merecemos uma terapia de compras. O rosto de Ana se iluminou. Sério? Isso soa incrível. Passamos a manhã no cinema, nos perdendo na ação e aventura na tela. Ana parecia genuinamente feliz, rindo das partes engraçadas e apertando minha mão nas cenas tensas. Por algumas horas, nós duas esquecemos do casamento. Depois do filme, enquanto curtíamos o almoço, meu telefone começou a vibrar com mensagens. Tentei ignorar, mas elas continuavam vindo. Isso é sobre o casamento? Ana perguntou, notando minha distração. Assenti rapidamente, escaneando as mensagens. Elas eram de vários familiares e amigos que estavam na cerimônia. Sua tia estava linda. Minha prima Brenda escreveu, anexando uma foto de Estefânia no vestido de noiva. Ela parecia deslumbrante, radiante em um vestido marfim, que provavelmente custava mais que meu salário mensal. Estefânia fica procurando por você. Outra mensagem. Ela parece triste que você não está aqui. E da minha mãe, a cerimônia foi linda. A família de Ricardo é muito impressionante. Ainda não é tarde para vir à recepção. Guardei o telefone, determinada a não deixar isso estragar nosso dia. Só atualizações do casamento, contei para Ana. Nada importante. Você pode me contar, mãe, Ana disse. Não sou bebê. Eu sei que hoje é difícil para você também. Às vezes eu esquecia o quão perceptiva minha filha era. Você está certa, admiti. Hoje é difícil, mas estou exatamente onde quero estar, com a pessoa que mais importa para mim. Ana sorriu e continuamos o almoço, compartilhando uma fatia de cheesecake de sobremesa antes de ir ao shopping. Como prometido, nos entregamos a uma terapia de compras, comprando pulseiras mãe-filha combinando e um novo par de tênis para Ana. Quando voltamos para casa aquela noite, meu telefone tinha acumulado dezenas de mensagens e várias chamadas perdidas. O casamento tinha acabado e a repercussão começava. Minha mãe ligou assim que entramos pela porta. Amanda, como você pôde fazer isso com sua irmã? Ela procurou por você o dia todo. A família de Ricardo ficava perguntando onde estava a irmã dela e ela teve que dar desculpas. Mãe, já passamos por isso. Suspirei. Estefânia fez sua escolha e eu fiz a minha. Você está sendo infantil, minha mãe rebateu. Esse foi o dia mais importante da vida dela e você arruinou porque não conseguiu deixar seu orgulho de lado. Isso não era sobre orgulho, insisti. Era sobre defender Ana e mostrar a ela que família não exclui família.
A conversa terminou com minha mãe desligando na minha cara, algo que ela nunca tinha feito antes. Nos dias seguintes, a divisão na nossa família se tornou cada vez mais aparente. Meu pai, sempre o pacificador, tentava ficar neutro, mas claramente ficava do lado de Estefânia em suas sugestões gentis de que eu deveria ser mais compreensiva. Minha mãe estava abertamente irritada, mandando mensagens passivo-agressivas sobre lealdade familiar e egoísmo. Interessantemente, nem todo mundo estava contra nós. Minha avó, geralmente quieta e não confrontadora, ligou para dizer que estava orgulhosa de mim. Esse Ricardo mudou sua irmã, ela disse em sua voz suave e trêmula. A Estefânia que eu conheço nunca teria excluído Ana. Você fez a coisa certa, mostrando à sua filha que ela vem em primeiro lugar. Alguns primos e amigos também se manifestaram com apoio, alguns confessando que achavam a regra só para adultos ridícula, especialmente quando se tratava de família imediata. Enquanto isso, Estefânia e Ricardo curtiam uma lua de mel de 2 semanas na Itália. As redes sociais dela estavam cheias de fotos deles bebendo vinho na Toscana, passeando de gôndola em Veneza e posando com roupas de grife contra cenários mediterrâneos. Não havia menção ao drama do casamento ou qualquer reconhecimento de que sua irmã e sobrinha estavam ausentes no grande dia dela. Amigos que foram ao casamento me contaram que foi extravagante além da conta. Esculturas de gelo, uma banda de 10 peças, refeição de 5 pratos e champanhe que fluía como água. A família de Ricardo, dinheiro antigo, da costa leste, não poupou despesas para exibir sua riqueza e status. Foi lindo, minha amiga Lisa me contou tomando café, mas honestamente não parecia com Estefânia. Parecia um show para a família de Ricardo e associados de negócios. Metade dos convidados eram pessoas que eu nunca vi antes, casais mais velhos com roupas caras que mal sorriam. Outra amiga mencionou que ouviu a mãe de Ricardo comentando sobre a família de Estefânia. Ela chamou seus pais de pitorescos, relatou desconfortavelmente e parecia surpresa que Estefânia tivesse saído tão bem-vindo do fundo dela. Esses relatos só confirmavam o que eu suspeitava. Estefânia estava sendo absorvida pelo mundo de Ricardo, um mundo onde imagem e status importavam mais que conexões genuínas. Um mundo onde uma sobrinha de 15 anos poderia ser excluída de um casamento porque não se encaixava na imagem sofisticada que eles queriam projetar. À medida que as semanas passavam, a tensão na nossa família permanecia. Jantares de domingo na casa dos meus pais, outrora uma tradição regular, se tornaram affairs desconfortáveis que eu frequentemente encontrava desculpas para faltar. Minha mãe mencionava Estefânia e Ricardo constantemente, atualizando todos sobre sua nova vida fabulosa, enquanto me dava olhares apontados. Ana, por sua vez, parecia se recuperar da mágoa mais rapidamente que eu. Adolescentes têm uma resiliência notável e ela logo se envolveu em atividades de verão e amigos. Mas, ocasionalmente, eu a via rolando fotos antigas dela e Estefânia no telefone, com uma expressão saudosa no rosto. 2 meses após o casamento, Estefânia e Ricardo se mudaram para uma nova casa em um bairro exclusivo do outro lado da cidade. Aprendi sobre isso não pela minha irmã, mas pela minha mãe, que não parava de falar sobre a mansão de 5 quartos e 6 banheiros com piscina e home theater. Eles vão fazer uma festa de inauguração no mês que vem. Minha mãe me informou durante uma de nossas conversas telefônicas, cada vez mais raras. Muito exclusiva. Só 50 pessoas. Mas Estefânia disse que você está convidada, claro. Ana será bem-vinda nesse evento? Perguntei, já sabendo a resposta. A hesitação da minha mãe me disse tudo o que precisava saber. Bem, é uma festa de coquetel à noite, muito sofisticada. Não realmente apropriada para alguém da idade de Ana. Então, por favor, diga a Estefânia obrigada, mas teremos que recusar, respondi. E assim, o padrão se estabeleceu. A vida continuou com um novo normal. Estefânia na bolha rica dela com Ricardo, eu e Ana na nossa casa modesta, mas feliz, e um abismo crescente entre os dois mundos. Reuniões familiares se tornaram negociações diplomáticas, com todo mundo pisando em ovos. À medida que o outono virava inverno,
e a temporada de festas se aproximava, me perguntei como navegaríamos a tradicional celebração familiar de Natal. Seria o primeiro ano que Ana e eu passaríamos o Natal sozinhas? Ou o espírito da temporada finalmente traria alguma cura para nossa família fraturada? A ceia de Natal da família João sempre foi um grande evento na nossa casa. Pelo que me lembro, toda a família estendida se reunia na casa dos meus pais na véspera de Natal para um jantar tradicional, troca de presentes e celebração que frequentemente durava até a noite. Minha mãe passava semanas preparando, decorando cada centímetro da casa com guirlandas, quebra-nozes e ornamentos de família que foram passados por gerações. Meu pai pendurava milhares de luzes do lado de fora, determinado cada ano a superar os vizinhos. E Ana e eu sempre ficávamos responsáveis pela árvore de Natal, arrumando cuidadosamente os ornamentos e relembrando as histórias por trás de cada um. À medida que dezembro se aproximava, me perguntei se esse ano seria diferente. Estefânia e Ricardo iriam a uma reunião familiar que poderia não atender aos novos padrões de sofisticação deles? E se fossem, Ana seria novamente feita para se sentir indesejada? Minhas perguntas foram respondidas no primeiro domingo de dezembro, quando minha mãe ligou. Sua voz era hesitante, faltando a confiança usual quando anunciou: seu pai e eu estamos planejando a véspera de Natal como de costume esse ano. Nós realmente esperamos que você e Ana venham. Estefânia e Ricardo estarão lá? Perguntei diretamente. Sim, ela admitiu. Eles confirmaram que virão. E Amanda, eu realmente preciso que você faça um esforço dessa vez. É Natal, pelo amor de Deus. Podemos deixar de lado todo esse negócio do casamento e só sermos uma família novamente? Fechei os olhos, sentindo o peso das expectativas familiares me pressionando. Mãe, não tenho problema em ser civil com Estefânia e Ricardo, mas preciso saber que Ana será tratada com respeito. Não vou colocá-la em outra rejeição. Claro que ela será tratada com respeito, minha mãe insistiu. É Natal. Todo mundo é bem-vindo no Natal. Isso não é o que perguntei, pressionei. Preciso saber que Estefânia e Ricardo reconhecem que machucaram Ana e que farão um esforço para reparar. Minha mãe suspirou pesadamente. Amanda, você está pedindo demais. Estefânia não sente que fez nada errado em relação ao casamento. Era o dia especial deles e eles tinham o direito de planejar como quisessem. E eu tenho o direito de proteger minha filha, contrapus. Ninguém está pedindo para você não proteger Ana, minha mãe disse, frustração evidente na voz. Mas carregar esse rancor não é saudável para ninguém, especialmente não para Ana. Você quer que ela cresça achando que relacionamentos familiares podem ser descartados por uma discordância? Ela tinha um ponto, embora eu relutasse em admitir. Eu estava usando Ana como desculpa para evitar lidar com meus próprios sentimentos machucados sobre as mudanças de Estefânia. Eu estava piorando as coisas mantendo Ana longe das reuniões familiares. Vou pensar nisso, finalmente disse. Mas preciso falar com Ana primeiro. Isso tem que ser decisão dela também. Depois de desligar, encontrei Ana no quarto dela, livros espalhados pela cama enquanto trabalhava em um projeto de ciências. Ei, querida, eu disse, sentando na beira da cama. Podemos conversar um minuto? Ela olhou dos livros. Claro. O que há? Vovó ligou sobre a véspera de Natal. Eles vão fazer a reunião familiar usual na casa deles. Tia Estefânia e Ricardo estarão lá. A expressão de Ana era indecifrável. Ah, nós vamos. É sobre isso que queria falar com você. Acho que isso deve ser sua decisão. Se você não se sentir confortável indo, podemos começar nossa própria tradição de Natal esse ano. Talvez ir esquiar no fim de semana ou viajar para visitar a tia Júlia no Algarve. Ana ficou quieta por um momento considerando as opções. A tia Estefânia vai querer que eu vá lá, depois de toda a coisa do casamento? Vovó diz que todo mundo é bem-vindo. Respondi com cuidado. Mas entendo se você estiver hesitante. Não quero causar drama, Ana disse puxando um fio solto no edredom. Mas também não quero perder o Natal com vovó e vovô. E sinto falta da tia Estefânia.
mesmo que ela tenha estado estranha ultimamente. Meu coração doeu com as palavras dela. Apesar de tudo, Ana ainda amava sua tia e queria aquele relacionamento de volta. E se formos, mas tivermos um plano B, sugeri. Se as coisas ficarem desconfortáveis, podemos sair cedo e pegar um filme tarde ou algo assim. Ana assentiu lentamente. Ok, acho que quero ir. Mas podemos praticar o que dizer se Ricardo for mal de novo? Absolutamente, concordei. Vamos pensar em respostas educadas, mas firmes. E lembre, somos uma equipe. Se em qualquer momento você quiser ir embora, só me dê o sinal e saímos dali. Nas semanas seguintes, à medida que o Natal se aproximava, me vi cada vez mais ansiosa sobre a reunião familiar vindoura. Meu pai ligou 2 vezes para me lembrar de manter a paz e pensar na família. Minha mãe mandou mensagens detalhadas sobre o menu, arranjos de assentos e troca de presentes, como se focar na logística pudesse de alguma forma apagar a tensão subjacente. Enquanto isso, eu formulava um plano meu. Se íamos atender essa celebração de Natal, eu queria que fosse significativa. Eu queria fazer uma declaração, não com confronto ou raiva, mas com algo mais poderoso. Algo que finalmente pudesse romper a parede que Estefânia construiu ao redor de si. Passei noites depois que Ana ia para a cama trabalhando em um projeto especial, reunindo materiais e memórias de anos passados. Foi terapêutico de certa forma, revisitando tempos mais felizes e lembrando da irmã que Estefânia costumava ser. À medida que a véspera de Natal se aproximava, Ana e eu fomos comprar presentes para a família. Para meus pais, escolhemos uma moldura digital de fotos, pré-carregada com fotos familiares. Para várias tias, tios e primos, selecionamos presentes pensativos mais simples. Mas para Estefânia e Ricardo, eu tinha algo diferente em mente. O que você dá para pessoas que podem comprar qualquer coisa que quiserem? Ana se perguntou enquanto olhávamos uma loja de departamentos. Às vezes os presentes mais valiosos não são coisas que podem ser compradas, respondi. Às vezes são lembretes do que realmente importa. Na noite antes da véspera de Natal, enquanto embrulhávamos presentes, Ana me perguntou algo que me pegou de surpresa. Mãe, você acha que a tia Estefânia é feliz? Com Ricardo e a nova vida dela, quero dizer. Pausei, considerando como responder honestamente sem depreciar minha irmã. Acho que Estefânia está vivendo a vida que ela acha que quer agora. Às vezes as pessoas se envolvem em aparências e esquecem de verificar se estão realmente felizes com o que está por baixo. Tipo, quando eu queria aquelas calças caras porque todas as meninas populares tinham, mas depois nunca usei porque eram desconfortáveis. Ana sugeriu. Sorri com a percepção dela. Exatamente assim. Às vezes achamos que queremos algo por como parece de fora, sem perceber que pode não se encaixar direito quando temos. Ana assentiu pensativa. Espero que ela descubra. Sinto falta da tia Estefânia antiga. Eu também, querida. Eu disse baixinho. Eu também. Naquela noite terminei de embrulhar o presente de Estefânia e Ricardo, amarrando com uma linda fita vermelha. Não era caro ou impressionante pelos padrões deles. Não combinaria com o estilo de vida luxuoso ou se encaixaria na imagem sofisticada, mas continha algo mais valioso que dinheiro poderia comprar: verdade e memórias. Enquanto colocava debaixo da nossa pequena árvore de Natal, me perguntei como seria recebido. Estefânia veria como o ramo de oliveira que era destinado, ou descartaria como bobagem sentimental que não tinha lugar na nova vida dela. De qualquer forma, eu estava pronta para enfrentar a véspera de Natal de cabeça erguida e com minha filha ao lado. O que quer que acontecesse, enfrentaríamos juntas, com dignidade e graça. E talvez, só talvez, um milagre de Natal trouxesse de volta a irmã que eu perdi. A véspera de Natal chegou com uma leve poeira de neve, o suficiente para fazer tudo parecer mágico sem causar perigos na estrada. Ana e eu passamos a manhã fazendo bolinhos para levar ao jantar, seguindo a receita da minha avó para pão de gengibre, que era uma tradição familiar por gerações. Eu estou bem? Ana perguntou nervosamente enquanto nos preparávamos para sair. Ela usava um vestido de veludo verde,
com um colar delicado de ouro que eu dei no último aniversário dela. Você está linda, assegurei, ajustando uma mecha do cabelo dela. Lembre, cabeça erguida. Você não tem nada do que se envergonhar. Chegamos na casa dos meus pais exatamente às 18 horas, braços carregados com presentes e bolinhos. A casa parecia saída de um filme de Natal, com luzes piscando, delineando cada janela e porta e uma grande coroa adornando a entrada. Minha mãe nos cumprimentou com uma alegria forçada. Amanda, Ana, Feliz Natal, entrem, entrem. Todo mundo já está aqui. Meu estômago apertou com aquelas palavras. Todo mundo incluía Estefânia e Ricardo. Ao entrar na sala de estar, os vi imediatamente perto da lareira. Estefânia em um vestido vermelho de grife que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Ricardo em um terno sob medida que parecia excessivo para uma reunião familiar. Eles conversavam com meu pai e os pais de Ricardo, que aparentemente foram convidados esse ano. Ana apertou minha mão mais forte enquanto nos aproximávamos do grupo. Apertei de volta, reconfortando. Feliz Natal, eu disse para todos, mantendo a voz agradável e neutra. Os pais de Ricardo assentiram rigidamente, claramente nos avaliando e nos achando insuficientes. Meu pai nos deu um abraço caloroso cada. Ricardo ofereceu um Feliz Natal curto sem fazer contato visual. Estefânia hesitou por um momento antes de dar um passo à frente para me abraçar brevemente. Que bom que puderam vir, ela disse, sua voz não combinando com as palavras. Então ela se virou para Ana com um sorriso estranho. Oi, Ana, você cresceu desde a última vez que te vi. Oi, tia Estefânia. Ana respondeu educadamente. Feliz Natal. Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo até minha mãe anunciar que o jantar estava pronto. Nos movemos para a sala de jantar, onde a mesa foi estendida para acomodar todos os 15 convidados. Notei imediatamente que Ana e eu fomos sentadas no extremo oposto da mesa de Estefânia e Ricardo, com os pais de Ricardo nos lugares de honra perto dos meus pais. A mensagem era clara. A nova hierarquia social na nossa família tinha Estefânia e seus sogros no topo, com Ana e eu no fundo. O jantar foi um affair tenso, com a conversa fluindo awkward em torno de tópicos sensíveis. Minha mãe bajulava a mãe de Ricardo, elogiando tudo desde suas joias até seu trabalho de caridade. Meu pai falava de negócios com Ricardo e seu pai, assentindo impressionado a cada menção de deals de milhões de euros e clubes de golfe exclusivos. No meio da refeição, Ricardo limpou a garganta e ergueu o copo. Gostaria de propor um brinde, ele anunciou, sua voz carregando aquele tom inconfundível de alguém acostumado a ser ouvido. Há novas tradições familiares e notícias emocionantes. Todo mundo ergueu os copos expectantes. Estefânia e eu estamos felizes em anunciar que fomos aceitos como membros no Clube de Campo da Serra, ele declarou orgulhoso. E mais importante, acabamos de dar um sinal para uma casa de férias na Serra da Estrela. Esperamos hospedar muitas reuniões familiares lá no futuro. Murmúrios de parabéns circularam pela mesa. Minha mãe parecia extasiada, já imaginando contando para as amigas sobre a casa de férias da filha. Claro, Ricardo acrescentou, olhando brevemente na minha direção. A casa na Serra da Estrela será principalmente para gatherings adultos. O bairro e nosso círculo social lá não são realmente adequados para crianças. Senti Ana se enrijecer ao meu lado. Mais uma vez, ela estava sendo preemptivamente excluída. Coloquei minha mão sobre a dela debaixo da mesa, comunicando silenciosamente meu apoio. Que maravilhoso, minha mãe efusiva. Ou ignorando ou não notando o desdém. Estefânia sempre amou esquiar quando criança. Na verdade, Estefânia interveio, parecendo desconfortável pela primeira vez naquela noite. Eu estava pensando em hospedar a Páscoa lá no ano que vem. Para todo mundo. Ela olhou brevemente para Ana antes de desviar o olhar. Veremos. Ricardo respondeu desdenhosamente. Depende da nossa agenda e das renovações. A conversa seguiu para o sucesso recente de negócios de Ricardo e o cruzeiro vindouro dos pais dele. Ana permaneceu quieta durante toda a refeição, empurrando comida no prato mais que comendo.
Eu via que ela se esforçava para manter a compostura em uma situação onde claramente se sentia indesejada. Após o jantar, voltamos para a sala de estar para a troca de presentes. Essa sempre foi minha parte favorita da véspera de Natal quando crescia. Todo mundo sentava em círculo e abríamos presentes por turnos. Cada presente recebido com excitação e gratidão genuínas, não importando quão pequeno ou barato. Essa noite, porém, a troca de presentes parecia mais uma competição. Os pais de Ricardo presentearam Estefânia e Ricardo com um pequeno envelope que, baseado na reação de Estefânia, continha algo extremamente valioso. Ricardo deu a Estefânia uma pulseira de diamantes que provocou suspiros da minha mãe. Meus pais deram a eles um vaso de cristal que minha mãe repetidamente mencionou ser daquela loja exclusiva no centro. Quando chegou a vez de Ana e eu abrirmos nossos presentes, eles eram bons, mas claramente menos caros. Os pais de Ricardo nos deram cada um lenço genérico com a etiqueta de preço ainda presa, mostrando que gastaram exatamente 50 euros cada, provavelmente o mínimo que consideravam aceitável. O presente de Estefânia e Ricardo para nós era um cartão presente para uma loja de departamentos, novamente bom, mas impessoal. Por tudo isso, Ana manteve sua graça, agradecendo sinceramente a todos pelos presentes, mesmo aqueles que claramente tiveram pouco pensamento. Finalmente, foi a vez de nossos presentes serem abertos. Meus pais ficaram genuinamente tocados pela moldura digital de fotos, especialmente quando viram que carregamos com fotos familiares de décadas. Então foi a vez de Estefânia e Ricardo abrirem nosso presente. Entreguei o pacote cuidadosamente embrulhado para Estefânia, nossos olhos se encontrando brevemente enquanto ela pegava. "Não é muito", disse baixinho, "mas espero que signifique algo para você." Estefânia desembrulhou o presente, revelando lentamente um álbum de fotos artesanal, encadernado em couro macio. A capa dizia, "Memórias familiares", em letras douradas simples. "Abra", encorajei, enquanto ela me olhava questionando. Ao abrir o álbum, a expressão de Estefânia mudou de interesse educado para surpresa. A primeira página continha uma foto dela recém-nascida comigo aos 5 anos, segurando-a com cuidado nos braços, olhando para ela com pura adoração. As páginas seguintes cronizavam nossa infância juntas. Os primeiros passos de Estefânia, comigo segurando suas mãos. Nós duas em vestidos de Páscoa combinando. Eu ajudando ela a andar de bicicleta sem rodinhas. Nós construindo castelos de areia na praia. Então vinham as fotos de Estefânia com Ana bebê. Estefânia embalando sua sobrinha recém-nascida no hospital. Estefânia dando mamadeira para Ana enquanto fazia caretas bobas para ela. As duas fazendo bolinhos, farinha cobrindo os rostos. O primeiro dia de escola de Ana, com Estefânia ajoelhada ao lado, arrumando a mochila. Intercalados entre as fotos estavam cartões e desenhos feitos à mão, que Ana deu para a tia ao longo dos anos. Cartões de aniversário com caligrafia tremida. Cartões de Dia das Mães que Ana fez para Estefânia, porque você é como uma segunda mãe para mim. Um desenho de nós três de mãos dadas com minha família escrito no topo em letra infantil. Enquanto Estefânia virava as páginas, suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Ricardo parecia cada vez mais desconfortável, se mexendo no assento e checando o relógio. Seus pais trocavam olhares desaprovadores, claramente achando a exibição emocional de mau gosto. A página final do álbum continha o convite do casamento que começou tudo, montado com cuidado no centro. Embaixo, em caligrafia simples, eu escrevi: "Família significa que ninguém fica para trás ou é esquecido." O quarto ficou completamente silencioso. Todo mundo observava Estefânia, esperando sua reação. Ela olhou para a última página pelo que pareceu uma eternidade. Seu dedo traçando as palavras que eu escrevi. Quando finalmente olhou para cima, havia lágrimas nos olhos dela. "Amanda", ela começou, mas sua voz falhou. Ricardo limpou a garganta alto. "Bem, isso certamente é sentimental", ele disse, seu tom deixando claro que não considerava isso um elogio. "Estefânia, talvez devêssemos ir logo. Temos aquele brunch amanhã com os Henriques." Mas Estefânia não o ouvia.
Ela olhava para Ana agora, que observava sua tia com uma mistura de esperança e apreensão. Ana, Estefânia disse suavemente. Você quer vir ver o resto das fotos? Tem algumas aqui que eu esqueci. Ana hesitou, olhando para mim em busca de orientação. Assenti encorajando e ela se moveu para sentar ao lado da tia no sofá. Enquanto olhavam o álbum juntas, Estefânia começou a compartilhar histórias sobre as fotos. Essa foi a vez que tentamos fazer um bolo para o aniversário da sua mãe e acabamos com massa por toda a cozinha, lembra? E essa foi sua primeira recital de balé. Você estava tão nervosa, mas fez perfeitamente. Ana sorriu, felicidade genuína iluminando seu rosto pela primeira vez naquela noite. Eu lembro. Você trouxe aquelas rosas rosa depois e disse que eu era a melhor dançarina lá, mesmo que eu tenha estragado totalmente a parte do giro. Por um momento, era como se a velha Estefânia tivesse voltado. Aquela que valorizava a família acima de tudo. Aquela que via Ana como uma parte preciosa da vida dela. Não uma inconveniência a ser excluída. Ricardo observava essa interação com impaciência crescente. Estefânia, ele disse asperamente, está ficando tarde. Estefânia olhou para ele e via algo na expressão dela que não via antes. Resistência. Só mais alguns minutos, Ricardo. Não vejo essas fotos há anos. A mandíbula de Ricardo se apertou, mas ele não disse mais nada. Seus pais, porém, fizeram um show checando os relógios e pegando os casacos, claramente desaprovando o rumo que a noite tomou. À medida que a noite acabava, Estefânia me puxou de lado. Podemos falar em particular? Entramos no escritório do meu pai, fechando a porta atrás de nós. Por um momento, nenhuma de nós falou. O álbum, Estefânia finalmente disse. É lindo, obrigada. De nada, respondi. Queria te lembrar de quem éramos, quem ainda podemos ser. Os olhos de Estefânia se encheram de lágrimas novamente. Eu sei que tenho sido diferente desde que conheci Ricardo. O mundo dele é tão exigente. Há expectativas que nunca tive que lidar antes. Mas a que custo, Estefânia? Perguntei gentilmente. Você excluiu sua própria sobrinha do seu casamento. Uma sobrinha que você amava como filha própria. Encaixar no mundo de Ricardo vale perder quem você realmente é. Ela olhou para baixo, incapaz de encontrar meus olhos. A família de Ricardo é muito tradicional. Eles têm certas ideias sobre como as coisas devem ser feitas. E Ricardo, ele pode ser difícil quando não consegue o que quer. Senti um calafrio com as palavras dela. Estefânia, você está feliz? Verdadeiramente feliz. Ela não respondeu imediatamente, o que era uma resposta em si. Eu tenho tudo o que achava que queria. Ela finalmente disse. A casa linda, o marido bem-sucedido, o status social. Mas quando vi aquelas fotos essa noite, sua voz sumiu. Não é tarde demais, contei. Ana ainda te ama. Ela sente falta da tia dela, aquela que fazia bolinhos com ela e a levava para comprar. E dizia que ela poderia ser qualquer coisa que quisesse. Estefânia limpou uma lágrima. Eu fiz uma bagunça tão grande das coisas, não sei como consertar. Comece sendo a Estefânia daquelas fotos novamente, sugeri. Aquela que sabia que família significa todo mundo, não só as partes convenientes ou socialmente aceitáveis. Ela assentiu lentamente. Vou tentar. Prometo que vou tentar. Ao nos juntarmos aos outros, notei Ricardo nos observando desconfiado. Ele sabia que algo mudou, embora não pudesse identificar exatamente o que. Quando foi hora de ir, Estefânia abraçou Ana apertado. Senti sua falta, sussurrou, alto o suficiente para eu ouvir. Podemos almoçar na semana que vem, só nós duas? Como antigamente. O rosto de Ana se iluminou. Sério? Eu adoraria. Ricardo franziu a testa, mas não disse nada. Seus pais já tinham ido, citando a hora tardia e a longa viagem de volta ao hotel. Enquanto Ana e eu dirigíamos para casa aquela noite, o carro estava cheio de uma sensação de esperança cautelosa. Você acha que tia Estefânia falou sério? Ana perguntou. Sobre o almoço e tudo. Acho que sim, respondi. O álbum a lembrou de quem ela era.
Às vezes as pessoas só precisam de um empurrãozinho gentil para encontrar o caminho de volta para si mesmas. Foi um presente de Natal incrível, mãe, Ana disse sorrindo. Muito melhor que um cartão presente. Ri, me sentindo mais leve que em meses. Às vezes os melhores presentes são aqueles que nos lembram do que realmente importa. Naquela noite, enquanto colocava Ana na cama, algo que raramente fazia agora que ela tinha 15 anos, ela olhou para mim com olhos sérios. Obrigada por me defender, mãe, com o casamento e tudo. Eu sei que foi difícil para você dizer não à tia Estefânia. Beijei sua testa. Você sempre virá em primeiro para mim, Ana. Sempre. E isso é o que ser pai significa. Ao fechar a porta dela, refleti sobre a noite, minha pequena mudança nos presentes usuais de Natal, o simples ato de lembrar Estefânia da nossa história compartilhada e dos laços que já foram inquebráveis, criou uma rachadura na parede que ela construiu ao redor de si. Não era uma reconciliação completa, ainda não. Mas era um começo. E às vezes isso é tudo que você precisa. Um início. Uma chance de reconstruir o que foi quebrado. Um lembrete do que realmente importa na vida. Os dias seguintes ao Natal trouxeram uma enxurrada de desenvolvimentos inesperados. Na manhã, após nossa reunião familiar, recebi uma mensagem de Estefânia que simplesmente dizia: podemos nos encontrar para um café amanhã? Só nós. Nos encontramos em um pequeno café no meio do caminho entre nossas casas, território neutro para o que suspeitava ser uma conversa difícil. Estefânia chegou parecendo diferente do que no Natal. Sumidos os roupas de grife e maquiagem perfeita. Em vez disso, usava jeans, um suéter simples e maquiagem mínima. Parecia mais com a irmã que eu lembrava. Obrigada por me encontrar, ela disse ao se sentar no banco em frente a mim. Tenho pensado muito desde a véspera de Natal. O álbum te afetou mesmo, né? Perguntei. Ela assentiu, girando a xícara de café nas mãos. Não foram só as fotos, embora fossem poderosas. Foi ver o rosto de Ana quando sugeriu o almoço. A alegria pura com a ideia de passar tempo comigo de novo. Percebi o quanto tenho perdido, o quanto joguei fora tentando me encaixar no mundo de Ricardo. Não é tarde para consertar as coisas, eu disse cautelosamente. É sobre isso que quero falar, Estefânia respondeu. Depois que saímos da casa dos pais, Ricardo e eu tivemos uma briga enorme. Ele estava furioso com o álbum, disse que era manipulação emocional. Chamou de baixa classe trazer o passado assim. Senti uma onda de raiva. Não há nada de baixa classe em memórias familiares. Eu sei disso agora, Estefânia disse baixinho. Mas por meses tenho deixado Ricardo ditar o que é apropriado, o que é sofisticado, com quem devo passar tempo. Tenho tido tanto medo de decepcioná-lo ou envergonhá-lo na frente da família que perdi de vista quem eu realmente sou. O que aconteceu após a briga? Perguntei. Passei a noite no quarto de hóspedes, ela admitiu. Essa manhã, disse a Ricardo que ia almoçar com Ana na semana que vem, com ou sem aprovação dele. Disse que não cortaria minha família da minha vida mais, especialmente não Ana. Como ele reagiu? Não bem, ela disse com uma risada sem humor. Ele disse que eu precisava decidir o que era mais importante, minha nova vida com ele ou minha velha vida com minha família não sofisticada. E o que você disse? Segurei a respiração, não certa se queria ouvir a resposta. Eu disse que nunca deveria ter tido que escolher em primeiro lugar. Um homem que me ama de verdade não pediria para cortar pessoas que estiveram lá por mim a vida toda. Ela respirou fundo. Disse que precisava de tempo para pensar no nosso relacionamento. Estou ficando em um hotel por alguns dias. Estendi a mão pela mesa e apertei a dela. Isso exigiu coragem, Estefânia. Não deveria ter exigido coragem defender minha família, ela disse, lágrimas enchendo os olhos. É o que me faz perceber o quanto me afastei de quem eu realmente sou. A Estefânia daquelas fotos nunca teria excluído Ana do casamento. Ela nunca deixaria ninguém a fazer escolher entre as pessoas que ama. Pessoas cometem erros, eu disse gentilmente. Especialmente quando tentam se encaixar em um novo mundo. O importante é que você está reconhecendo agora.
Devo uma desculpa a Ana, Estefânia disse firmemente. Uma real, não só um convite casual para almoço. E devo uma para você também. Você estava certa em me confrontar sobre o casamento. Eu estava errada e sinto muito por te colocar nessa posição. Conversamos por mais de 2 horas aquele dia, realmente conversamos de um jeito que não fazíamos desde antes de Estefânia conhecer Ricardo. Ela confessou que estava infeliz há meses, se sentindo cada vez mais isolada de velhos amigos e família, constantemente pisando em ovos ao redor de Ricardo e seus pais, nunca se medindo às expectativas deles, apesar dos melhores esforços. A ironia, ela disse, é que achei que casar com Ricardo me daria segurança e status. Em vez disso, nunca me senti mais insegura ou menos como eu mesma. Na semana seguinte, fiel às palavras, Estefânia levou Ana para almoçar. Elas foram ao antigo lugar favorito, um diner casual onde passaram incontáveis sábados antes de Estefânia conhecer Ricardo. Quando Ana voltou para casa, estava radiante. Tia Estefânia disse que cometeu um erro enorme sobre o casamento. Ana me contou animada. Ela pediu desculpas 1 milhão de vezes e disse que deveria ter enfrentado Ricardo. E adivinha, ela vai me levar para comprar no fim de semana que vem, como antigamente. Nos meses seguintes, assisti enquanto Estefânia gradualmente reclamava pedaços do seu antigo eu. Ela e Ricardo entraram em terapia, tentando encontrar um caminho que respeitasse tanto o relacionamento quanto os laços familiares de Estefânia. Não foi sempre suave. Ricardo resistiu no início, acusando Estefânia de regredir, de envergonhá-lo na frente da família, ao insistir subitamente em incluir Ana em eventos. Mas Estefânia se manteve firme. Pela primeira vez desde conhecer Ricardo, ela estabeleceu limites e os manteve. Ana é minha sobrinha, minha família, ela disse a ele. Ela será incluída nas nossas vidas. Isso é não negociável. Para surpresa de todos, Ricardo eventualmente começou a se adaptar. Talvez ele percebesse o quão perto chegou de perder Estefânia. Talvez a terapia o ajudasse a ver além da criação rígida dele. Qualquer que fosse a razão, ele fez esforços para conhecer Ana, até convidando-a para ajudar a projetar uma sala de recreação na nova casa deles para quando você visitar. Na primavera, a dinâmica familiar mudou significativamente. Jantares de domingo recomeçaram, agora alternando entre a casa dos meus pais e a de Estefânia e Ricardo. Ana sempre era incluída, sempre bem-vinda. Os pais de Ricardo permaneciam rígidos e formais, mas não mais excluíam abertamente Ana ou faziam comentários apontados sobre crianças em eventos adultos. Na Páscoa, Estefânia e Ricardo de fato hospedaram a família na casa da Serra da Estrela, como Estefânia sugeriu no Natal. Ana ganhou seu próprio quarto, decorado especificamente para ela, com fotos dela e Estefânia na cômoda. Era uma mensagem clara. Esse espaço era dela. Ela pertencia ali. Uma noite, durante aquele fim de semana de Páscoa, enquanto Ana e o pai de Ricardo estavam engajados em uma partida de xadrez inesperada, mas animada, Estefânia e eu saímos para a varanda para admirar a vista da montanha. Obrigada, ela disse, envolvendo os braços ao redor de si contra o frio. Pelo quê? Por não desistir de mim. Por me mostrar o que eu estava prestes a perder. Ela se virou para me olhar. Aquele álbum foi o chamado de despertar que precisava. Me mostrou quem eu era e quem eu estava me tornando. Eu não gostei da comparação. É o que família faz, respondi. Segura um espelho quando mais precisamos. Eu quase perdi tudo que realmente importa, Estefânia disse baixinho, tentando ganhar coisas que não importam. Enquanto estávamos lá, assistindo o sol se pôr atrás das montanhas, refleti sobre tudo que aconteceu desde que aquele convite de casamento chegou em junho passado. A mágoa, a raiva, os relacionamentos quebrados e agora a cura. Eu fiz uma escolha difícil para defender o que acreditava ser certo, para mostrar à minha filha que ela merecia respeito e inclusão, especialmente da família. Foi doloroso e solitário às vezes, mas me manter firme nessa convicção ultimamente levou a algo melhor que mera reconciliação. Levou a crescimento e compreensão para todos nós. Estefânia aprendeu que felicidade verdadeira vem não de status social ou posses materiais, mas de conexões autênticas com as pessoas que te amam por quem você realmente é.
Ana aprendeu que às vezes defender a si mesmo significa enfrentar rejeição e decepção, mas que autorrespeito vale a dor temporária. E eu aprendi que às vezes a maneira mais poderosa de mudar uma situação não é através de confronto irritado, mas através de um lembrete gentil do que realmente importa. Ao nos juntarmos aos outros dentro, assisti Ana rir de algo que Ricardo disse. Vi o sorriso genuíno no rosto de Estefânia enquanto os observava se dando bem e senti uma sensação de paz se instalar sobre mim. Às vezes, as escolhas mais difíceis levam aos resultados mais bonitos. Às vezes, se manter firme é o maior presente que você pode dar, não só para si mesmo, mas para todos envolvidos. E às vezes, um simples álbum de fotos pode bridging the gap entre quem nos tornamos e quem realmente somos. No final, família não é sobre harmonia perfeita ou sempre concordar. É sobre amar uns aos outros através das discordâncias, defender o que é certo mesmo quando difícil e encontrar o caminho de volta uns para os outros quando se perdeu o rumo. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger alguém que ama? Como lidou com conflitos familiares que pareciam impossíveis de resolver? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa história ressoou com você, por favor dê like e se inscreva para ouvir mais experiências da vida real. Obrigada por ouvir minha história. E lembre, às vezes as ações menores podem criar as maiores mudanças nos corações daqueles que amamos.